Eu sou um pouco suspeito de falar sobre esses filmes, já que eu cresci assistindo eles, mas como eu trouxe já isso no vídeo anterior, hoje iremos falar sobre Star Wars, a saga do Anakin, os capítulos 1, 2 e 3. Salve clã, beleza? Eu sou o Redrago e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou falar sobre o Star Wars, os capítulos 1, 2 e 3, os capítulos da quais nós conhecemos o Anakin Skywalker e tudo o que levou ele a se tornar o Darth Vader, que nós vimos nos capítulos 4, 5 e 6. E para alguns, assim como eu, gosto muito dessa trilogia, até porque, como eu falei, eu sou suspeito para falar, porque eu cresci assistindo essa trilogia. Quando eu era criança, eu vi muito o capítulo 1, 2 e 3, porque foi na época que foi lançado, era quando eu era criança, então assim, era mais fácil para mim assistir algo que estava sendo lançado ali enquanto eu crescia. Então, para mim, esta é a melhor trilogia, tanto em efeitos, mas um pouco menos em história. A história não é ruim, ainda segue aquele padrão Star Wars, da Era de Ouro, do George Lucas, mas no quesito da ação e no quesito dos efeitos especiais, isso era muito mais legais. Não só que as cores ficavam mais vivas e os personagens que nos eram mostrados eram muito menos serrilhado, era algo realmente muito mais real, como se aquele personagem realmente existisse. Mas é lógico que eu também que falar aqui, como eu falei, é a saga do Anakin, é quando a gente conhece ele quando criança, quando ele se torna um Jedi, quando ele começa a aprender os caminhos da força e dos Jedi, como também nós conhecemos a primeiro momento um Sith disfarçado e o começo dessa batalha entre os Jedi e os Sith, né, que tudo começa logo lá no primeiro capítulo, na Ameaça Fantasma, onde nós conhecemos o jovem Obi-Wan nos seus pequenos passos a se transformar num mestre Jedi, e que ele seria o mestre Jedi do Anakin Skywalker ainda criança, ainda como um escravo ali em Tatooine, e também os começos e também a paixão de muitos aí que eu sei, que é a Padmé. É como eu disse, todos os personagens nesta Era de Ouro eram super bem construídos, eles tinham cada um a sua própria história e cada um tinha um certo peso nesta obra. Inclusive a gente tem que lembrar do principal antagonista do filme, que é o Darth Sidious, o Palpatine, que inclusive ele volta a reaparecer lá no último filme Star Wars, no capítulo 9, lá na saga da Rey. O que a gente ainda vai chegar lá, eu ainda vou chegar e falar sobre a saga da Rey. Dessa vez agora é bem mais diferente do que só falar do capítulo 9, eu vou falar dos 3 capítulos, o 7, o 8 e o 9. Mas ainda vai ter um vídeo sobre eles, então esperem um pouco. Mas a gente tem que falar realmente daqui que a gente está agora, capítulo do 1 ao 3, onde o Palpatine demonstra muito aquele ar de vilão, daquele cara que sabe manipular os outros, sabe afagar o ego das pessoas, de ter o controle sobre elas sem elas mesmas perceberem. Isso aconteceu com o próprio Anakin no último filme da saga dele, na Vingança do Sith, e também de como ele conseguiu manipular a galáxia inteira para que os Jedi, o Senado e os Sith, tudo isso culminasse nas Guerras Clônicas, que inclusive tem uma série animada que mostra todo o desenvolver do que acontece no capítulo 2 até o capítulo 3, que ela é uma série que ela foi lançada lá em 2008, serve muito mais para dar contexto a tudo o que aconteceu dentro de Star Wars. E, bom, o Darth Sidious não é só o vilão, ele é o principal vilão do filme, porém aparecem outros vilões, como o pupilo do Sidious, o Darth Maul, o Conde Dooku, que era um padawan do Mestre Yoda, todo mundo conhece o Mestre Yoda, que ele aparece em quase todos os Star Wars. Ele aparece dentro do capítulo 5, do capítulo 6, agora ele aparece do começo ao fim, aqui do capítulo 1 ao capítulo 3, e lá na saga da Rey ele aparece no capítulo 8, então assim, o Mestre Yoda, esse ícone de Star Wars, e que infelizmente perdeu um padawan para o lado das trevas, para o lado sombrio da força, porque ele também foi cooptado pelo Darth Sidious. Como eu disse, esse é o principal vilão da série, ele demonstra sempre mesmo, um poder de persuasão, um poder de manipulação perfeito. Realmente um vilão por completo. Sempre utilizando truques baixos, como o que ele fez com Darth Maul, pela história de Darth Sidious e Darth Maul, vocês veem o quão inescrupuloso esse vilão é. E também o que ele faz com o Anakin também, jogando o próprio Anakin contra os Jedi, tendo literalmente a vida do Anakin nas mãos. Mas também a gente tem que, já que a gente tá falando do Anakin, a gente tem que lembrar também o Obi-Wan. Como o Obi-Wan no primeiro filme era muito jovem, ele tinha algumas tendências a errar, só que quando aparece no capítulo 2 e no capítulo 3, ele já mais velho, ele sendo um Jedi de respeito, não só aos olhos do Anakin, mas como também de todo o Conselho Jedi, algo que demonstra que ele só fica atrás do Mestre Yoda em questão de sabedoria, e como eu disse, aos olhos do Anakin, ele era também um mestre super respeitado. Não só isso, mas os dois se consideravam irmãos,
onde a gente vê no capítulo 3, dentro do planeta Mustafar, onde eles vão de encontro contra o outro, onde é mais do que uma briga entre mestre e aluno, é algo muito mais entre irmão contra irmão, tanto que o peso das falas do Obi-Wan, quando ele tende a derrotar ao Anakin, é algo que ele realmente demonstra que ele não queria aquilo, era algo que ele não só pedia perdão, mas como ele também se culpava por tudo aquilo ter acontecido. Do outro ponto, a gente tem o Anakin, que ele começa a ter cada vez mais sentimentos de raiva, o que já foi demonstrado no capítulo 2, quando ele perde a própria mãe, e no capítulo 3, depois que ele é totalmente submisso ao Darth Sidious, ele começa a mostrar, de fato, os primeiros passos dele ter se transformado no Darth Vader. Como ele tinha não só a sua vida, mas completa submissão aos Sidious. Infelizmente, nós tivemos um herói se transformando num vilão. E é como eu disse, eu sou realmente muito suspeito para falar sobre desses filmes, porque eu gosto realmente dessa trilogia. Dentre as três, essa é a minha favorita. Então, eu realmente não teria como dar uma nota para esse filme. Eu vou deixar vocês aí nos comentários dizer qual é a nota desse filme. Se você assistiu, diga aí nos comentários o que você acha sobre a trilogia do Anakin, sobre os 3 primeiros filmes de Star Wars, sobre os 3 primeiros capítulos de Star Wars. Mas eu vou deixando esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe para seus amigos. E eu vejo vocês no próximo vídeo e que a força esteja com vocês.